Sejam muito bem-vindos ao 947. 947 porque começa todos os dias, 9h47 da manhã, essa série de lives para você, profissional de yoga, seja você professor com experiência, seja você uma instrutora antiga, possa ganhar mais de R$ 5.000 por mês com aulas de yoga. Então, esse é o nosso canal. Essa série de lives chamadas de Yoga 5K, por isso, porque são lives que nós falamos sobre como o profissional de yoga pode ter mais liberdade financeira com a sua profissão. E eu sou Patrícia Zillig e o episódio de hoje é como se preparar para você ter alunos de yoga. Esse é um tema que muitas pessoas têm buscado, muitas pessoas têm falado. Todas as vezes que alguém me pergunta, a pessoa fala assim, Paty, uma boa parte das pessoas perguntam, Paty, como é que eu faço para viver da minha profissão se eu não tenho alunos? Como é que eu consigo ter mais alunos? Como eu posso fazer acontecer sendo que eu não tenho alunos? Né? Então, esse é uma das principais perguntas que vocês fazem. Eu vou trazer aqui algumas informações bem interessantes, que acontece o seguinte. Não sei se vocês têm acompanhado aí o que tem acontecido, né, nesses últimos tempos, mas a busca por yoga aumentou muito, mas muito mesmo. A busca por yoga tem aumentado drasticamente porque as pessoas durante a pandemia viram a importância de realmente praticar yoga, a importância de administrar melhor as suas emoções, administrar o seu emocional, enfim, as pessoas têm buscado yoga por isso, porque a pandemia realmente não foi fácil para ninguém, não está sendo. E olha só, tem muitas notícias, eu reservei várias aqui. Olha para você e pensa, a minha metodologia de yoga, ela faz o quê? Que tipo de benefício ela traz à pessoa? Ela traz bem-estar, ela traz o quê? Leveza, ela traz diminui dor de cabeça, ela traz clareza mental. O que ela traz? O que a sua filosofia de vida, essa que você ministra, traz especificamente? O que os seus alunos falam? O que a sua filosofia de vida traz? Se eu for olhar, eu estou pegando algumas matérias, tá? Algumas matérias que saíram recentemente aí nos jornais. E aí tem uma matéria que fala o seguinte: faça yoga em casa, uma prática milenar que promete unificar o corpo, mente e espírito. Então, eles estão colocando que tem no entendimento deles tem essa unidade. Conhece yoga, seus tipos, identifique qual linha está mais próxima de seus propósitos. O que acontece? Olha, até um jornal, esse jornal é Casa e Agro, no site Tecnonotícias, estão trazendo essa informação de que yoga é importante, que as pessoas têm buscado yoga. Então, veja como realmente é possível você aproveitar essa onda de que as pessoas têm buscado yoga. Então, você pode aproveitar essa onda. Olha, aqui está falando o seguinte: nos últimos anos, a prática de yoga vem se tornando mais comum em países do Ocidente, incluindo o Brasil. A busca do yoga pelos praticantes veio como uma forma de exercitar o corpo, conhecendo seus limites, tendo maior controle das suas emoções e relaxando ao mesmo tempo. Olha só que aí eles mesmos estão falando o seguinte: mas saiba que o yoga é uma prática milenar que vai muito além de alongamentos, posturas e torções desafiadoras. Você fala isso para o seu aluno? Você fala isso para o seu prospect? Você chega para ele e fala assim, pô, legal, você quer trabalhar flexibilidade. Você sabia que o yoga vai muito além daquilo? Eu ofereço uma coisa gigante para você. Você está comendo um pedacinho. E você pode comer muito mais disso. Você pode saborear uma coisa ainda mais gostosa que está ali. Ó, aquele recheio do yoga está mais à frente, não está só aqui. Você já falou isso para ele? Você já abordou no seu prospect também? Então, aí aqui eles estão falando várias coisas. Olha só, um site de notícias falando: yoga é considerado uma ciência milenar que tem como objetivo unir o corpo, a mente e o espírito, possibilitando que os praticantes possam se conectar com a sua verdadeira essência, tendo, portanto, uma maior consciência. E isso é algo desejado por todas as pessoas que, em algum estágio da vida, precisam do yoga, né? Acredito que o yoga é uma coisa necessária, é uma prática necessária. A prática abrange os campos emocionais e físicos conforme o tipo de yoga escolhido. Então, aqui mesmo, as pessoas já estão tendo a consciência que existem vários tipos de yoga. Antigamente, isso não era tão claro. Quando eu comecei a praticar, me disseram, faça yoga. Eu, legal, vou procurar. Quando eu olhei na internet, eu vi que tinha muitas linhagens, isso já há mais de 15 anos, tá? Tinha muitas linhagens, e eu olhei e falei, caraca, e agora, como eu escolho? Né? Então, foi um desafio, mas aqui as pessoas me perguntavam antigamente, há 15 anos atrás, achando que era tudo a mesma coisa. Agora as pessoas já sabem que são coisas diferentes, são linhagens diferentes, apesar de ser uma filosofia de vida. A força abrange os campos emocionais e físicos, conforme o tipo de yoga escolhido, e há um aumento de força, equilíbrio e resistência física. Foi comprovado cientificamente que as práticas regulares de yoga diminuem de forma significante os níveis de estresse aos praticantes.
Você fala isso? Você aborda isso quando você faz algum tipo de comunicação? Você coloca nas suas redes sociais? Você fala sobre a importância do professor realmente, do aluno realmente reduzir estresse, ou do aluno que está buscando reduzir estresse, que realmente com as suas práticas você vai trazer isso? Então, olha só o quanto uma notícia simples de pessoas ali que pegaram algumas informações colocam. E aí eles falam ainda mais, ó. As posturas do yoga são chamadas asanas, exercícios respiratórios pranayamas, que são altamente calmantes. Só que aí a gente sabe, né? Quem é instrutor sabe que tem técnica, tem pranayama que serve para você realmente reduzir os batimentos cardíacos e tem o efeito tamas, né? Vai ali trazer uma sensação mais de bem-estar, a pessoa vai conseguir reduzir a ansiedade, enfim. Mas a gente sabe que tem pranayamas também de efeito rajasa, aqueles pranayamas mais dinâmicos. Então, tem as duas coisas. E aqui ele está falando só de um contexto porque, né, enfim, a pessoa ou talvez pegou alguma linhagem específica, que pode causar um certo estranhamento em quem busca o exercício físico mais intenso, tá? Mas há diversas vertentes do yoga que podem satisfazer os mais diversos públicos, desde as atividades menos intensas a atividades com elevado gasto energético e calórico. Isso porque algumas linhas de yoga são mais rígidas em fatores como respiração, asanas, quantidade de dinâmicas e transições, bem como o tempo de permanência na postura. Bom, aí aqui ele começa a falar sobre vários tipos de yoga e começa a dar uma explicadinha e tal, e aí às vezes você pode olhar essas explicações e falar, pô, mas isso aqui não é exatamente isso, tá? Mas é uma pessoa que não sabe sobre yoga colocando. Mas quando alguém vai buscar o que é yoga, o que é qualquer linha, como Hatha, Ashtanga, Iyengar, enfim, quando a pessoa vai colocar, né, buscar no Google, vai aparecer os materiais que colocaram alguma informação. Se você não colocou nada, não vai aparecer a sua explicação, eles vão considerar a explicação que está aqui. Enfim, mas aí eles falam que existem muitas modalidades praticadas pelo mundo, mais importante que você sinta vontade confortável, identifique qual a sua linha de yoga que se adequa no seu ritmo de vida, que você colhe os benefícios do yoga e que você realmente faça uma prática regular. Bom, olha só o quanto uma coisinha, e eu só fiz uma busca aqui, uma busca rápida. Então, olha só, um jornal, uma notícia, um canal de notícia, que a especialidade dele é agro, não tem nada a ver com yoga, coloca uma notícia sobre qualidade de vida, e essa notícia está relacionada com yoga. Então, muitas pessoas, quando falam, eu preciso fazer algo de qualidade de vida, eu preciso fazer algo para reduzir estresse, eu preciso fazer algo para melhorar a ansiedade, as pessoas já procuram naturalmente pelo yoga. Alguns anos atrás não era assim, hoje já é. Então, as pessoas já buscam o yoga como uma maneira de trabalhar muito fortemente o seu emocional. Então, é uma maneira, inclusive, muito procurada. Não sei também se vocês viram, existem umas coisas chamadas PICs, que são programas integrativos, alguma coisa, agora eu posso olhar o C, que são programas que o governo, que o SUS tem implantado também no Brasil. E esses programas, eles também incluem o yoga, como uma das modalidades oficiais de um tipo de, não é terapia, mas um tipo de tratamento paliativo, um tipo de tratamento paralelo, fora do tradicional. Então, até o SUS, que é uma entidade composta por médicos, já colocou o yoga dentro das principais técnicas ali, dos principais tratamentos que podem trazer um bem-estar pro tratamento das pessoas. Então, olha isso. Mais e mais as pessoas têm buscado, sim, o yoga. E como é que você se prepara para você ter esses alunos? Como é que você se prepara para receber esses alunos? O que você faz? Como você faz? Então, tem uma série de maneiras para você se preparar para receber esses alunos, certo? E o que eu gosto de sempre orientar? Não adianta você chegar para a pessoa e falar para ele, olha, seja meu aluno, eu tenho aula segunda e quarta, a gente vai trabalhar respiratório, a gente vai trabalhar isso, vem comigo que vai dar certo. Só isso não vai ser suficiente para o cara decidir se realmente vai querer fazer aula com você ou não. É interessante que você realmente se posicione. Você é uma pessoa especialista no quê? Em ministrar aula de yoga para quem? Para homens e mulheres, para crianças, para jovens, para profissionais de alguma linha específica, até para advogados, se você for o caso. Se posicione qual que é a linha que você quer ministrar aula. Isso faz parte da preparação. Existem 3 pilares que sustentam o seu yoga 5K.
O primeiro é preparação, o segundo é prospecção, o terceiro é gestão do aluno, a gestão evolutiva. Então, o primeiro é preparação. E dentro dessa preparação tem uma série de coisas que você pode fazer. Então, uma delas é você definir seu público. Quem você vai ministrar a aula? Então, como eu estava falando agora, o que você vai colocar? Quem que é seu público? Se você é uma pessoa que ministra aula, por exemplo, de yoga para crianças, que pode acontecer, tem yoga terapia, tem várias para crianças. Se você é o que você mais ama fazer, como é que você faz para uma abordagem? Como é que você localiza essas crianças? Vai chegar para a criança e vai abordar? Não, né? Não pode chegar para a criança e abordar. Você vai abordar quem toma as decisões. E isso você faz na preparação. Você vai abordar quem toma a decisão. Você vai fazer toda a sua comunicação, que também entra nessa parte da preparação, direcionada para os pais ou para os professores ou para os tios, irmãos mais velhos, mas para as pessoas que tomam a decisão sobre aquela criança, que são os responsáveis por ela. Então, você tem que falar, a sua comunicação dos benefícios da sua prática tem que ser direcionadas todas para quem toma a decisão. Então, você vai falar com o pai, quais são as principais dores dos pais, né, que tem os filhos naquela condição, por exemplo, que eles não estão expressando muito e não conseguem se concentrar para estudar. Então, é uma das dores, pode ser uma das dores. Ou ele está com uma criança que realmente está muito irritada e não consegue administrar ali as emoções, fica muito tempo fechada dentro de casa, enfim, não está podendo viajar muito. Então, como é que você lida com o emocional dessa criança? Então, a criança está fazendo muita birra, então você não vai chegar e educar a criança, não vai colocar, né? Não é diferente, mas você vai trabalhar algumas técnicas para a criança que ela pode ali trabalhar o emocional dela. E aí você vai falar com os pais sobre isso, sobre essa dor, sobre essa necessidade, sobre esse desejo. Mesma coisa qualquer outro tipo de aluno que você queira ter. Se você vai falar por exemplo, com executivos que querem clareza mental, você vai trabalhar a sua comunicação para isso, que as técnicas realmente vão desenvolver, vão trabalhar alongamento para que a musculatura e técnica de fortalecimento para que a musculatura não caia em cima da base da coluna. E quando cai na base da coluna, o que pode acontecer é você sentir dor nessa região. Então, como é que você fortalece essa região? Como é que você consegue fazer alongamentos para aumentar o espaçamento das vértebras e você não sentir tanto impacto ali na sua coluna? Então, são técnicas ali que você vai falar de maneira diferente, se você vai explorar as dores do seu avatar. Paty, como é que eu identifico as dores, né? As dores do avatar? Eu não sei, mas será que realmente é importante identificar as dores do avatar? Vamos lá, por que é importante identificar as dores do avatar? Porque quando você vai conversar com alguém, seja ele futuro aluno, que é o prospect, seja ele, pegar uma aguinha aqui, seja ele o seu aluno de aula em grupo que você vai transformar em personalizada, que também pode acontecer, o que você vai falar? O que você vai usar de argumentos? O que você vai conversar com ele? Você vai entender quais são as necessidades dele, quais são as dores e aspirações. Por quê? Quando você entende o lado dele, quando você sabe para que ele veio, o que ele está fazendo ali, por que ele está investindo o tempo dele na sua aula, você consegue entender melhor e explicar para ele o que no manancial gigante de técnicas e conceitos e mais ensinamentos que você tem, ele consegue absorver e trazer para a vida dele. Então, é importante você conhecer isso. Paty, mas eu quero conhecer antes de fazer prospecção. Como é que eu faço isso? Se você já tiver alunos, pergunta para os seus alunos. Faz uma conversa com eles. Chega para eles e fala, olha, o que a prática trouxe de maior benefício para você na sua profissão? Pergunta, eles vão falar. E aí você vai ter algumas sacadas de que tipo de principais benefícios a sua prática traz para aquele público específico que você quer. E aí você pode continuar abordando e trabalhando mais esses tipos de conhecimento, porque é ouro em pó. O cara vai te falar o que ele está trazendo, o que você está trazendo de benefício para ele. Aí você vai usar isso como seu argumento para conversar com os seus futuros alunos. Entendeu? Então, Paty, mas eu sou muito iniciante, eu não tenho aluno, e aí? O que eu faço? Tá, você não tem alunos, mas provavelmente você tem amigos, familiares, que algum deles pode ser que seja perfil para ser o seu avatar, para ser o seu público-alvo, para ser o seu futuro aluno, certo? Se você tiver, vai lá, dá uma procura, conversa com esse amigo, fala, a gente pode conversar um pouquinho? Queria entender um pouco mais, quais são as principais dificuldades assim, que você tem no seu dia a dia, os seus desafios como profissional?
e conversa com ele, pergunta para essa pessoa, quais são os seus desafios como profissional, quais são os seus desafios como esportista, se o cara for um esportista, né, e você quiser trabalhar com esportista, pergunta para esse seu amigo, e aí ele vai te dizer, e você anota, e aí você vê isso, pô, tá, ele me falou que ele tem muita falta de energia durante o dia para trabalhar no escritório. Tá? O que a minha prática pode colaborar para ele ter mais energia? E aí você vai colocar todo o seu processo de prospecção baseado nesses pontos de trazer mais energia através de técnicas respiratórias, que tem origem mais dinâmica, ou de asanas. Aí você vai analisar o que da sua prática pode contribuir para essa pessoa ter mais energia. E vai começar por esse caminho. Paty, mas eu não tenho aluno que tem esse perfil. Eu não tenho nenhum amigo, nem familiar, não conheço ninguém que tenha esse perfil que eu gostaria de trabalhar, porque é um perfil novo para mim. Eu quero trabalhar, por exemplo, com atores. E eu não tenho nenhum amigo ator. Eu não tenho ninguém, nem que quer estudar ser ator. Como é que você faz isso? Tá, se você não tiver ninguém, zero, e você não conseguir, você pode até chegar para algumas pessoas e abordar essas pessoas no Instagram, no Facebook, estou fazendo uma pesquisa, tal, se você puder me responder, pode ser que ela responda, pode ser que não, porque ela não te conhece, mas outra maneira é você usar dados científicos. Tá, o que é isso, Paty? Você vai buscar na internet quais são as maiores dores, reclamações e desejos de um executivo que trabalha muito em empresas. Aí você vai ler e ver o que daquelas dificuldades, dores, se encaixa no seu trabalho como yoga. O que dentro daquele contexto todo que ele vai falar assim, eu não me sinto desafiado pela minha liderança, eu tenho excesso de trabalho, vai ter uma série de coisas que ele vai falar. E aí você vai tentar extrair, porque você não vai ter como você vai trabalhar, eu sou muito cobrado pela sua liderança, você não vai ter como conversar com o líder do cara. Então, você não tem ação para isso, certo? Aí pode aparecer lá, então, eu sinto muita pressão, estou com muito trabalho. Você não vai fazer o cara ter menos trabalho. Mas o que você pode já tirar daqui, desses 2 pontos, é que fazendo algumas técnicas respiratórias, algumas técnicas de meditação, ele vai ter mais clareza mental e talvez a relação dele com o chefe melhore. Então, já dá para... Mesmo não sendo alguma coisa direta, já dá para extrair. Eu estou com excesso de trabalho. O que pode estar dizendo? Você pode mostrar algumas técnicas que vão dar mais clareza mental para o cara se organizar melhor e produzir mais e melhor em menos tempo, que vai aumentar a concentração dele. E também pode trabalhar outras coisas. O que são essas outras coisas? Técnicas respiratórias para dar mais dinamismo. E aí, quando você tiver mais informações, tipo, mas por que o cara está entregando menos ou está sendo menos produtivo? Se tiver essa informação lá e o cara colocar, estou sendo menos produtivo porque eu estou muito cansado, ou enfim, você vai poder trazer um pranayama rajas, vai trazer um asana de força para o cara ficar mais, revigorado ali para fazer com mais energia para continuar a trabalhar, ou pode ser que ele está com crise de pânico e você pode trazer um pranayama para trazer mais, para ele administrar melhor as emoções dele. Então, veja que tem muita coisa que dá para ser feita, muita coisa mesmo, com uma simples matéria. O que é interessante é você perguntar sempre o porquê, tá? Mas você fala, eu não tenho muita disposição para trabalhar, mas o porquê? Deixa se está escrito isso lá. Se não tiver, e você estiver conversando com alguém, tenta procurar o porquê. Para esse porquê, geralmente tem algum fator que vai fazer sentido com o yoga. Pode ter um fator da pessoa ter menos disposição, e essa menos disposição pode ser porque ele está dormindo menos à noite. Se a pessoa estiver dormindo menos à noite, o que pode ser feito? O que você pode contribuir para que ela durma mais e melhor? Aí você vai falar o que a sua prática proporciona, por que a pessoa vai dormir mais e melhor. Então, você pode sim explorar isso. É possível. Não veja que você pode perguntar para os seus alunos. Não tem aluno? Pergunta para algum familiar ou amigo. Não tem. Você pode até fazer uma busca na internet ali e mandar uma mensagem para alguém. Se alguém responder, mesmo sem te conhecer, ótimo. Senão, você pode até fazer um anúncio perguntando, direcionando para o público. Se você quiser investir uma grana nisso, também dá. E aí as pessoas vão te responder. Mas você pode sim pegar as notícias que estão abertas. Notícias do Google. Você vai lá e busca. Se você trabalha muito com natação, com pessoas que são nadadores, então pode ser oficiais ou não, mas você tem uma certa afinidade com quem faz natação, então você vai colocar lá. Quais são as maiores dificuldades e desafios de alguém que começa a nadar? Você quer trabalhar com iniciante? Tá. Ou com alguém que faz isso profissionalmente? Você vai buscar informações. E nessa de você buscar informações, vai saber como que funciona. Isso vai estar lá. Bom, então você percebe que você vai ter informações ali, preciosas, que você pode usar. E esse de você usar,
vai te ajudar na sua preparação e você vai conhecer melhor o seu público. E conhecendo melhor o seu público, quando você for conversar com o seu prospect ou com o seu futuro aluno, a probabilidade de dar bom é maior, porque você vai conhecer o cara, você já vai chegar lá falando com ele, conhecendo, sabendo mais sobre ele, entende? Então, perceba o quanto isso é importante, o quanto é valioso você conhecer antes o seu público. E isso está na preparação. Isso não é na fase de prospecção, tudo isso é na preparação. Tá, depois que você conheceu o seu aluno, o que você pode fazer como uma outra etapa? Saber onde você vai ministrar essas aulas. Você vai trabalhar nessas aulas online ou você vai trabalhar nessas aulas de maneira presencial? Então, tem duas possibilidades. E se você ministrar as aulas no presencial ou no online, quais são os dias e horários que você vai ter para isso? Aí você vai reservar sua agenda. Se você for no presencial, qual que é a região que você vai trabalhar? Porque muitas pessoas me dizem, Paty, eu moro numa região onde não tem pessoas que valorizam o yoga, certo? O que você vai fazer? Você vai lá e vai para uma região mais nobre que realmente eles valorizam e pagam pelas suas aulas. Vá até lá. Vai, se direcione até lá. E você foca todas as suas aulas naquela região, naquele local. Eu já ministrei muitas aulas em Moema e aí eu fazia todo o esquema. Eu ministrava a aula, se eu não me engano, a primeira era às 6h30 da manhã para uma aluna, 2 quadras abaixo. Aí eu saía de lá, ia ministrar aula para uma outra aluna aqui na frente, 2 quadras acima. Às vezes eu tomava um cafezinho nesse meio tempo, uma padaria muito gostosa que tinha lá, ministrava aula para outra aluna aqui, um pouquinho depois, e na frente eu atravessava a rua, no outro prédio, eu ministrava aula para outro aluno personal. Eu cheguei a ministrar 4 aulas, você viu às 6 da manhã, eu ministrava aula às 6 da manhã, já na escola onde eu ficava, saía de lá, ministrava aula às 7h30 da manhã, para uma outra pessoa lá embaixo, né, descendo umas 3 quadras, então eu já fazia uma caminhada. E aí ia ministrar aula para essa outra aluna, 2 quadras acima, e depois um outro aluno na frente. Eram 4 alunos, todos encaixadinhos numa manhã, tudo isso antes do meio-dia. Então, e era super possível, e não era aquela loucura de falar assim, putz, é difícil eu conseguir encaixar. Não, era gostoso, porque eu conseguia encaixar os alunos em determinados horários e bem próximos, sabe? Então, dava para fazer o esquema bem legal, bem interessante. E aí, como é que eu fazia esse esquema? Era um esquema sempre de planejar os alunos. Então, eu falava, olha, tem disponibilidade tal dia, tal horário, que a pessoa fazia aula às 6 horas da manhã, eu saía, andava ali 10 minutinhos, ministrava aula às 7h30 da manhã para uma outra aluna, aí depois a próxima aula acontecia às 9 horas da manhã para uma outra aluna aqui, e aí dava um tempinho, às 10, acho que era 10h30, para uma outra aluna aqui na frente da casa dela. Eu sempre dava um intervalo de uma meia hora de uma aula e outra, porque o aluno gosta de conversar, de papear, antes e depois da aula. E depende, tem um outro fator, né? Você tem o deslocamento, mesmo que seja mínimo, ali já dá 10 minutinhos. Se você quiser tomar uma água, tomar um cafezinho entre uma aula e outra, é possível, porque você tem esse intervalo, né? Então, e dava para fazer tudo sem aquela correria, sem pegar o EVA e sair correndo numa loucura toda, não precisava. Eu só pegava e encaixei direito. Paty, todos eles eram personas, tá? Então, todos eles pagavam muito bem pela aula. Então, tinha aí, inclusive, uma dessas pessoas foi minha colega de trabalho, de profissão, quando eu estava em RH, e ela gostou muito e ela quis organizar toda a agenda dela e conseguia fazer isso antes de ir trabalhar, né? Mesmo com o filho pequeno, ela ia lá, fazia aula às 6 da manhã, então era corrido, eu tinha que acordar mais cedo, mas eu conseguia encaixar, e numa manhã eu já ministrava 4 personas. Esses nem todos faziam aula todos os dias, tinha alguns que faziam 2 vezes por semana, então num dia da semana eu tinha 4 personas. Então, se você for somar, se você cobrar o mínimo, o mínimo eu falo assim, putz, se você não tiver ainda segurança de cobrar 200, 250 reais pela sua aula, você pode começar cobrando menos. Aí você vai começar cobrando, por exemplo, 150 por aula, se for o caso. Se você cobrar 150 por aula, numa manhã você já tirou 600 reais. Entende? Olha só. E aí, realmente, 600 reais líquido? Não, no meu caso, como eu chegava às 6 da manhã e eu morava no extremo da Zona Sul de São Paulo, o que eu fazia? Eu me direcionava de Uber para evitar pegar, né, sair muito cedo, tá? Se ainda mais horário de verão, estava escuro, eu saía, né? E nesses dias eu pegava Uber e já embutia no valor da primeira aula, que já era em torno de 250 reais. Então, eu já embutia, né, enfim, o valor do Uber, porque eu saía muito cedo, enfim. E aí, algumas aulas, aí você vai negociando. A pessoa que tem mais aulas na semana,
ela vai pagar um valor menor. A pessoa que tem uma aula por semana, ela vai pagar um pouco mais, porque geralmente todos os combinados são assim. Quanto mais aulas você tem, menor é o valor por aula. E aí você combina com a pessoa, né? Se a pessoa é mais fidelizada a você, então também pode negociar um valor. Enfim, é possível você negociar, mas se você cobrar o mínimo de R$ 150, você já vai ter numa manhã R$ 600. Tudo bem, se isso acontecia de ter os 4 alunos uma vez só na semana, porque nos outros dias eram 3. A que fazia 6 da manhã fazia uma aula por semana. Tá, aí eram 3, vamos pegar só esse dia, R$ 600. Só 600 já, em 2 semanas já dá 1.200. Se eu pegar 4 semanas, já deu aí 2.400 se eu estiver acertada na conta de matemática. Então, só com 4 alunos, uma vez por semana, já dá uma rentabilidade de quase metade do Yoga 5K que a gente sempre fala por aqui. Não foi uma coisa desesperadora, foi uma manhã em que nem eu saí correndo de um lado para o outro. Foi uma manhã que dava ali para tomar um café da manhã, geralmente entre uma aula e outra, porque sempre dava. E eu conseguia sempre me organizar bem. Então, é só encaixar os alunos. E como é que eu cheguei nesse ponto? Né? É você divulgar, é você panfletar nos condomínios, enfim, você vai se preparar, você vai fazer uma divulgação mais intensa naquela região que você quer atuar. E aí as coisas começam a acontecer. Aí você pode falar, tá, mas você estava numa escola, as pessoas iam ter você, sim, mas o que eu fazia para as pessoas chegarem até lá? Eu panfletava, eu fazia comunicação, muitas pessoas às vezes têm dúvida de com quem fazer aula. Eu logo quando surgiu o Instagram, né, quando eu comecei a ministrar aula, não usava Instagram nem Facebook, depois que eu fui usar. Facebook eu já usava, mas não tinha página do Facebook, tinha só meu perfil pessoal. Mas depois eu criei. Logo quando eu criei meu perfil no Instagram, foi a ideia de buscar mais alunos. E logo de cara eu já consegui um aluno personal mega fidelizado, que queria fazer aula comigo. Falou, pô, você está ministrando aula personal, eu quero fazer com você. E ele já me conhecia. Então, logo de cara, já peguei ele com 2 vezes por semana. Né, e um aluno que pagava esse valor aí na época, não lembro se era 150 ou era R$ 200, mas só 150 já era 300 na semana, né, mais as contas aí, 300 vezes, né, 2 vezes 4 também já dá, aí você já tem uma lucratividade, entende? Olha só, com um aluno, porque eu entrei no Instagram e divulguei algumas coisas falando que eu fazia aula, né, que eu estava ministrando aulas, que eu estava com a agenda aberta para ministrar aula para os alunos, enfim. E aí ele se interessou de fazer aula comigo porque ele criou conexão comigo. Então, e aí ele me buscou. Então, veja que não é só, mesmo que você esteja numa escola, ou mesmo que você tenha o seu estúdio, o seu espaço, pode ser que a pessoa caia no seu colo. Mas pode ser que não, muito provavelmente não. Você vai ter que ir atrás dessa pessoa. E como é que você faz isso? Através de uma estrutura de preparação bem consistente. Tá, Paty, o que é essa estrutura consistente? Você vai saber quem que é o seu público, então definiu quem que é o seu público, que região você vai atuar, no caso, se você tiver uma escola ou um espaço, ou você ministrar aula no espaço, no estúdio, é interessante que você pegue pessoas mais próximas, as pessoas estão cada vez menos se deslocando, agora ainda com home office, as pessoas saem menos de casa ou vão para lugares muito próximos. Eu tô vendo aqui uma academia que quero fazer algumas coisas. Eu tô olhando algumas bem próximas. Eu nem tô cogitando. Tem algumas mais distantes que são legais, mas, cara, eu nem tô cogitando ir longe. Tem 2 aqui, uma que é muito perto, mas a outra que é um pouquinho mais distante, mas que é muito top. Tem umas paradas muito legais lá, então eu vou acabar indo nessa outra que é um pouquinho mais longe, mas dá para ir andando, 10 minutos, sabe? Agora, mais que isso, eu já não vou. As pessoas estão fazendo isso. Ninguém está indo muito longe de casa para fazer as atividades. Então, quanto mais você conseguir pegar as pessoas próximas do lugar que você está, melhor, se você tiver um estúdio. Então, você vai buscar fazer toda a sua comunicação ali. E aí, você vai decidir quais são os dias e horários que você tem livres para você atuar com as suas aulas, para você ter os seus alunos. E aí, uma informação muito relevante que é a estratégia de comunicação. Você vai fazer o seu marketing tradicional ou você vai fazer o marketing digital? Marketing tradicional é aquele marketing que você vai fazer panfletagem, flyer, mural, que você vai fazer uma série de coisas ali que dá para você organizar no presencial, né? Você vai conversar com os comércios locais, restaurantes, deixar sua comunicação, enfim, escolas, conforme o público que você quer atingir. E eu digo que é mais efetivo se você colocar algumas pequenas variações no seu marketing. Então, se você vai fazer um flyer para uma escola de idiomas, é uma comunicação. Se você vai fazer um flyer
para um restaurante, um público mais aberto, eu colocaria outra, entende? Uma leve alteração já para direcionar mais para o público que você quer atingir. E o marketing digital é o que está só online. A pessoa vai procurar no Google o seu nome ou vai procurar no Google o que alivia a ansiedade dela e aí vai aparecer você. E aí, como é que você faz isso? Você pode ter uma página no Facebook, você pode ter um perfil no Instagram, você pode ter no LinkedIn, no Twitter, depende. No YouTube, porque as pessoas buscam muito aula, então quando as pessoas querem fazer aula, quando elas querem assistir vídeo, elas vão no YouTube. Tem gente me assistindo no YouTube. Então, no YouTube, por quê? Tem a facilidade de estar na tela grande, não precisar ser no celular, você pode ligar até na televisão, você pode me assistir até na televisão enquanto toma café da manhã. Então, dá para fazer isso porque o YouTube permite isso. E as pessoas já buscam vídeos mais longos no YouTube. Então, se você quer ministrar uma aula, deixar uma aula aberta, no YouTube seria mais interessante até que no seu Instagram. Mas, enfim. E também tem um site. Ah, Paty, mas tem um site, é muito caro, tal. Tá, não precisa você ter um site agora, mas tem alguma coisa, porque a pessoa vai te procurar nesse site online. Também tem anúncio, tem uma série de coisas para você fazer o marketing voltado para a parte digital, tá? Então, veja que tem uma linha de coisas que você pode fazer, mas eu oriento o seguinte: não é muito consistente, não costuma ter um resultado tão duradouro se você faz o marketing tradicional sem marketing digital. Então, você não precisa fazer intensamente o marketing digital, mas tenha pelo menos alguma coisa, porque quando a pessoa receber sua comunicação, seja um cartão bonito ali com alguma coisa, com uma carta que você deixou no condomínio, ela vai querer saber mais sobre você. E aí ela vai entrar na internet, e ela vai buscar no Google, e aí ela vai encontrar você, entende? Então, veja como é importante realmente você colocar alguma coisa na internet, porque senão ela vai procurar para dar um embasamento, e aí você não existe no Google, você não existe na internet. Aí a pessoa fala, pô, realmente, será que essa pessoa é boa? Será que ela é idônea? Ela só quer abrir algum lugar e ver você, ver o seu rosto, se identificar, fala, pô, essa pessoa é legal, realmente está escrito que é verdade, vou ligar para ela, sabe? Então é importante ter alguma coisa online, sim. Então, você vai, na parte de preparação, você vai definir se você vai fazer o físico, se você vai fazer o digital, o público-alvo que nós falamos. Você vai decidir várias outras paradas também. Você vai definir o local, né, que nós comentamos aqui. Você vai definir se você vai ministrar aula online, se você vai ministrar aula presencial, ou se você vai ministrar essa aula híbrida. Então, olha quantas coisas você vai fazer na preparação para quando você chegar na fase da prospecção, você tenha mais segurança e tenha mais base, tenha mais, porque imagina o seguinte, são 3 pilares, né? Se você vai para prospecção sem um pilar, e aí você fica meio penso, são 3 coisas, né? São uma tríade ali. Se você faz sem um, fica inconsistente. Pode ser que a pessoa comece a fazer aula com você e ela não entenda a mensagem, não entenda o que sua aula proporciona, entende? Pode acontecer isso. Pode acontecer dela não ter essa certeza, ter começado a fazer aula, mas pode ser que depois ela saia porque ela não entendeu o que você faz, ela não criou o vínculo com você, ou é uma pessoa muito diferente de toda a turma, ela não consegue se identificar, ou diferente do seu estilo de aula, ela não consegue se identificar. É legal que você atraia pessoas identificadas com você, identificadas com a sua proposta, com o seu estilo de yoga, com os benefícios que a sua prática traz, porque isso vai dar mais consistência e os alunos vão permanecer mais, eles vão criar rapport, vão criar identificação com você. E aí depois basta você seguir a parte do G, que é o de gestão do seu aluno. E aí vai dar bom, porque você tem os 3 pilares bem consistentes. Então, veja como é importante você se preparar para ter alunos. Quanto mais você se prepara, quanto mais você... Aquela questão de afiar o machado. Se você tiver 8 horas para derrubar uma árvore, pensa numa árvore que já estava ali, que já tinha morrido, tá? Você vai passar essas 8 horas, 6 horas afiando o seu machado. Porque aí você vai lá com pouco esforço, com pouca força e muita estratégia, muita tática, você vai cortar de uma maneira mais efetiva. Então, isso quer dizer que você vai chegar lá, você já se preparou bastante. Na hora de você chegar para prospecção, você não vai ficar perdendo palavra, vai ficar inseguro, vai transpirar ou alguma coisa nesse sentido. Você vai saber exatamente o que falar. Então, a probabilidade de você converter aquele futuro aluno em aluno é maior, porque você fez todo um trabalho antes, um trabalho de preparação. Se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui no Instagram, coloca no YouTube, manda mensagem, que eu sempre quero ali ajudar quais são os seus principais desafios e travas que estão ali impedindo você de chegar no seu Yoga 5K.